Pablo, sou diretor aqui da Vida das Juventudes. Hoje a gente vai estar dando início aí nos lembramentos, né, do ano de 2025. Hoje a gente vai falar com a Maíra. A Maíra fala muito dessa questão ambiental, do racismo ambiental, mudanças climáticas, como que a gente está discutindo essa questão dos nossos alunos. Queria divulgar também que essa atividade faz parte da Semana de Sustentabilidade da Vila. Ocorreram várias atividades aqui no ciclo 4 e no ciclo 5. Justiça Ambiental e Saúde no Brasil. É um mapa colaborativo das organizações e algumas instituições públicas. Então vai colocando o PIN e você vai tendo acesso a diversos conflitos no Brasil relacionados à questão ambiental, e hoje a gente chama de racismo ambiental, uma delas. A Maíra Rodrigues, ela está sendo convidada, é uma honra para nós. Ela é formada em biologia, fez mestrado, está no doutorado no Instituto de Geociências, né, da Unicamp. Mas muito boa noite, um prazer estar com vocês. Eu me chamo, né, como a Paula disse, eu sou Maíra. Tenho aí há um bom tempo tentado trabalhar essa pauta a partir, né, dos estudos acadêmicos, mas que também muito me atravessa a partir da minha história. E aí eu pensei, vou trazer um pouquinho, né, sobre esse tema, mas para a gente também entender quais são as raízes e o que leva, né, a gente a debater isso, contar um pouquinho da minha história, como é que ele se entrelaça, fiquem à vontade para perguntar, para falar. Como a Paula disse, hoje eu trabalho... faço a minha pesquisa que tem relação com essa questão da contaminação, que é um das fontes, né, do que a gente dizia sobre racismo ambiental lá na década de 80, que a gente, né, quanto o movimento por direitos civis nos Estados Unidos, mas também eu carrego isso depois para a educação, mas também carrego para esse trabalho de incidência política, que é o que eu faço hoje. Então, ontem a gente, até vou começar comentando sobre isso, a gente teve a oportunidade, pela primeira vez, de falar sobre transição energética justa. Acho que vocês têm ouvido falar bastante sobre mudanças climáticas, eu vou falar também um pouquinho aqui sobre isso, e o quanto a gente necessita fazer uma transição, né, um processo de descarbonizar, de retirar esses combustíveis fósseis da mira do que causa impacto para a gente, que é o aquecimento global. Então, a gente fez um debate na Câmara dos Deputados, após um dia depois da ministra Marina Silva, não sei se vocês acompanharam, do absurdo da violência que aquela mulher, né, que traz assim, nas suas raízes, na sua história, sabe? De tanta luta, que é uma mulher amazônica e que agora está novamente como ministra, ter sido ofendida, enfim, discriminada, violentada daquela forma. Então, eu acho que tudo isso se mistura e, às vezes, a gente fala, né, política naquele lugar lá, parece que é um lugar que a gente olha só para o voto, mas essa política ela está diretamente impactando a nossa vida e a vida dos nossos que estão aí, que estão crescendo, né, e que os que podem vir, gente. Então, a gente está num momento muito sério nesse país. E aí a gente teve a oportunidade de dialogar com várias organizações que compõem esse GT que eu trabalho, mas também trazer as pessoas do território para falar naquele lugar, né, que a gente brinca assim, muita gente fala, a Câmara, o Senado é um ninho de rato, e eu peço mesmo assim, cheio de labirintos o Congresso, mas é muito simbólico, né, depois de a gente ter tido uma mulher negra ofendida, e, na verdade, um circo, né, que foi armado para que ela se sentisse daquela forma lá. E aí falar desse tema foi extremamente importante. Que bom que também a gente tem pessoas, né, governantes que estão, enfim, se esforçam também para... Eu sei que são poucos, né, toda vez é assim, mas que se esforçam para levar a pauta adiante. Mas vamos começar, então, do início, gente. O que eu ia trazer para vocês, para além de falar do racismo ambiental, então eu queria contar um pouco de história, aproveitar, né, que vocês têm, os alunos têm a oportunidade de ir no Quilombo. Pode passar, Paulo. De ir no Quilombo, de ter essa vivência. Eu parabenizo, assim, né, e agradeço pelo convite, parabenizo a escola de ter esse trabalho, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais, gente, estreitar esse limite que nos colocam entre campo e cidade. Não é possível que a gente não pense que a comida que
está na nossa mesa, que a gente vai lá comprar na feira, ou compra do agricultor, enfim, do mercado, essa comida não saia de alguma produção. E também a gente tem que entender que até o ar que a gente respira tem tudo a ver com os camponeses, com as pessoas que estão nas florestas e nos rios, nos territórios, nos maretórios. E aí eu acho muito legal os alunos irem conhecer, os estudantes irem conhecer essa realidade e terem a oportunidade de vivenciar. Eu costumo dizer que quando a gente chega na pousada, é que os pais não foram, né? Mas um dia, quem sabe, vocês vão junto, vocês vão na pousada e a gente fala assim, nossa, a gente está no bioma Mata Atlântica, né? São Paulo também tem isso, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, de que bioma você vem? As pessoas falam assim, bioma, elas ficam refletindo. Mas, tipo, as pessoas vivem essa umidade aqui na cidade, estão sobre rios. E no vale, quando a gente vai no quilombo, a pousada que os estudantes fica bem no alto, assim, de um morro. E à noite, nessa época, por exemplo, o ar, ele literalmente entra no cérebro, assim, porque é tão frio. E eu falo, isso é Mata Atlântica, vocês estão respirando Mata Atlântica. Mas fato é que eu queria contar uma história para vocês, antes da gente falar sobre esse problema sério que é o racismo, falar também de uma coisa que acontece desde antes, eu acredito, do período colonial. O processo de epistemicídio, que é o apagamento, né, dos nossos conhecimentos indígenas, conhecimentos africanos, e é tão apagado que esses dias eu estava conversando com uma colega, também pós-doc na Unicamp, e ela dizia sobre que ela mora em Portugal, o companheiro dela é português, e os dois moram em Minas, e ela estava contando um pouco da história de Portugal e a relação que se tinha desde o século XIII, né, dos mouros que vinham do norte da África e também uma região da Ásia, né, e que ocupavam essa região de Portugal e alguns outros países ali. E eles foram extremamente importantes, isso eu já sabia, né, para o desenvolvimento, por exemplo, na Europa, de diversas, desde saneamento até produtos de contra-infecção, né, que tinham muitos por conta do frio, da má higiene, tinha muita doença. E assim, eram sociedades que construíam, inclusive, universidades juntas. Tem uma universidade em Portugal, que era uma universidade que se tinha mestres, né, enfim, de várias descendências. E a Europa era um berço civilizatório para que todos os povos, enfim, congregassem e trocassem muita coisa. Fato é que a gente fala tanto do macarrão, que é italiano, mas que não é italiano. E aí você vai vendo vários vestígios, várias coisas que não são diretamente de um lugar e são de outros, né? Mas isso é interessante porque esse processo de opressão, então não começa só aqui nas Américas e nem no continente africano, né? Houve, né, um processo de genocídio no próprio continente europeu, em especial em Portugal. Então, depois dei uma procurada, né, sobre essa questão dos mouros e a opressão do povo mouro em Portugal antes do período colonial. E aí não é à toa que toda essa opressão que acontece lá, ela vem um pouquinho antes do período de colonização. E a gente fala Cristóvão Colombo e tal, dentro daquela história clássica, assim. E, além desse apagamento que a gente não tem sobre essa relação que se tinha no continente europeu com os outros povos dos outros continentes, quando a gente fala desses escravizados que vêm para o Brasil, eles também são povos estratégicos, povos que vêm, por exemplo, do norte da África. Vocês sabiam, por exemplo, que a gente tem mulheres minas que vinham da região de Gana, especialmente para o porto, né, elas vinham pelo porto do Maranhão, entrava Tocantins ali, depois descia para Minas, e eram mulheres que foram escravizadas por ter o conhecimento elas eram mulheres de um povo chamado Fanti-Achante. Inclusive quem já foi no Maranhão já viu falar do povo Fanti-Achante, porque existe uma relação cultural desse povo ainda no Maranhão. Mas essas mulheres eram chamadas de faiscadeiras e eram mulheres que vinham justamente para o Brasil, dentro da corrida do ouro, porque elas dominavam aonde que se tinha minério, onde tinha ouro, pelo tipo de vegetação. Então elas olhavam a vegetação e conseguiam encontrar onde tinha ouro superficial de aluvião. Depois, eu nem sei se estou falando no microfone, vocês estão falando, está ouvindo, né?
Depois tem outros casos, né, que eu vou apresentar para vocês, mas todos esses partem desse apagamento tão horroroso, porque se a gente tem, né, hoje um país democrático com muita luta, né, assim, democrático entre aspas, mas se a gente conseguiu chegar até aqui, não seria tão melhor se todo mundo pudesse abrigar, né, todo mundo tivesse a liberdade de usufruir de um país tão rico, com mais de 5 biomas, né, um país que depois abriga, vai ser dentro da delimitação territorial, onde a gente tem a maior área de floresta, um pulmão do mundo, que é a floresta amazônica, e também, além de ter aí 12% da água potável, da água doce, né, assim, é muita riqueza, que seria tão bom se a gente dividisse, mas infelizmente esses processos de opressão, além deles terem acontecido da forma que aconteceram, eles foram apagados, silenciados. Hoje a gente está num movimento dentro da educação de ter livros didáticos novos, mas isso não tinha na minha época, por exemplo. Pode passar. E aí, essas contribuições que eu sempre gosto de mencionar, são contribuições em várias áreas do conhecimento. Então, desde quando a gente pensa no processo de plantation, da vinda da época que a gente tinha os engenhos, ali no século XVI, 1530, ali quando tinha os engenhos na região do Nordeste e tal, esse conhecimento de produção, né, da cana e tudo, eram conhecimentos também trazidos pelos povos africanos. A mineração, como eu disse, tem as mulheres minas, mas tem uma contingência que vem de um povo, não sei se vocês conhecem, que é um povo que está entre a região de Congo e Angola, e é um povo a gente chama tronco linguístico banto, porque o tronco, a forma de falar, vem dessa mesma língua, coisa que, inclusive, a gente é muito ignorante, muito apagado no Brasil. Os povos indígenas falam diversas línguas aqui no Brasil, e parece que a gente fala aqui no Brasil só fala português, né? E em África, e isso é muito legal, porque quando se vai no Quilombo, você vai no Nhunguara, no André Lopes, em Vaporanduva, cada um de nós temos um sotaquinho e a gente tem uma palavrinha ali ou outra que é resquício desse aprendizado que vem, né, dessa cultura, herança que vem de África. E o mais legal é que quando a gente pensa nesses povos, eles eram diversos. Só no porto do Rio de Janeiro, hoje tem, né, toda uma historiografia. No caso do Valongo, naquela região, não sei se vocês já viram falar da Pequena África, que é uma região no Rio, ali desembarcaram mais de 5 milhões de pessoas vindas de África, de diversos lugares. E esse povo do tronco linguístico banto, né, aquele povo que fica, eu também indico para vocês assistirem em casa, chama Rainhas Negras, uma série da Netflix muito legal, e vai falar da Rainzinga, a importância dela na luta e no diálogo dentro ali da estratégia com Portugal para falar sobre, enfim, para libertar aquela região do Congo e tal. É muito legal. E aí esse povo da região da Rainzinga foi essencial, por exemplo, para a metalurgia do ferro em Minas Gerais. Né, foram pessoas que vieram e que sabiam, por exemplo, manipular e chegar à produção de uma liga metálica dentro da temperatura de fusão, que é importante para a gente construir o metal, como, por exemplo, que não se tinha na Europa até o século XVIII. Então, assim, foram conhecimentos vindos extremamente essenciais para o desenvolvimento do nosso país. E são histórias apagadas. Outra coisa a gente tem um processo que essas pessoas, elas começam a ficar a maioria da população até o século XIX. E aí é necessário também que se tenha, dentro dessa ideia, né, de que o país estava ficando muito negro, né, e que você tem, eu costumo sempre, pode passar mais um, depois eu volto. Aqui eu não vou detalhar tanto, mas existe uma linha do tempo que ela não é linear, né, mas isso que eu falei dessas contribuições, elas são essenciais para a gente entender a importância e o protagonismo da população negra vinda desse processo diaspórico. Mas tem 2 momentos determinantes, pode passar bem rapidinho. Vou falar bem rápido, assim, né? Então, a gente tem invasão, depois, né, extensão do Brasil, pode passar. Aí, enfim, Brasil colônia, Império, República. Mas tem 2 processos históricos na história do Brasil, que foi a Lei de Terras, em 1850, que foi uma lei marcante. Por quê?
A Inglaterra começa a Revolução Industrial nesse período. E assim, era essencial, e na Europa eles já tinham entendido, né, que esse processo de opressão que eles fizeram, né, enfim, e nos Estados Unidos, pensando em América, porque o imperialismo africano ainda dura e vai durar bem mais, né? Mas existia assim, uma pressão para os Estados Unidos, para o Brasil, para que acabasse a escravidão e que a gente tivesse outro tipo de mão de obra, né? Que existisse uma outra forma de economia. E aqui no Brasil, estrategicamente, as famílias oligarcas, o que elas pensaram? Elas falaram assim, nossa, não, eu não vou deixar isso acontecer. Então, vamos fazer uma lei específica e que baliza a questão fundiária do Brasil até os dias de hoje, que é a Lei de Terras. Então, a partir daquele momento, todas as pessoas elas só iam ter propriedade da terra, e a primeira vez que a terra, de um uso de bem comum, ela passa a ter propriedade. Quem tem o papel é que tem o direito a ter terra. E isso tem a ver também dentro do aspecto fundiário urbano até os dias de hoje, e dentro do aspecto fundiário rural. Isso é muito importante porque a partir daí, as pessoas que estavam, né, em regime de escravidão, elas nunca queriam ter a propriedade da terra. E por isso que é essencial a importância dos quilombos, porque eles já ocupavam aquela terra. Agora veja, os povos originários, eles têm até os dias de hoje, na Constituição, apenas um decreto que fala que eles, a partir, né, os povos originários são donos da terra, mas decreto é muito frágil assim, né? Então vejam como é que a história ela se moldou de um jeito para que depois lá na Constituição de 88 a gente tivesse pelo menos duas ferramentas importantes para a questão fundiária. E aí hoje também dentro da política de direito às cidades, também que todo mundo tem habitação e tal. Mas isso só para a gente entender como que foi importante esse marco da Lei de Terras, depois a questão da abolição, da falsa abolição, que não teve abolição, pode passar. Não, pode voltar. Pode voltar. Mas isso só para vocês entenderem que existiram processos para que esse epistemicídio que eu disse ali acontecesse. Agora, uma outra coisa é que essa população que não está falando de terra nem de propriedade, a gente está falando de natureza como um uso do bem comum, uma casa de bem viver para todos nós. E mais do que nunca, a gente precisa levar isso para todos os lugares. A gente não precisa ficar com fobia climática. Eu sei que quando dá onda de calor, todo mundo aqui pensa do tipo, meu Deus, será que eu vou viver? E principalmente eu tenho uma filha de 5 anos e eu sempre penso nela, eu falo, nossa. E ao mesmo tempo, desde que uma certa hora na minha vida, eu falava assim, gente, chegou um momento que eu falei, eu não vou me privar de ter filhos por conta dessa questão climática. A gente vai ter que superar, como a gente superou várias outras crises, e pensar que essa geração ela vai ter que, de fato, estar adaptada, né? E a gente lutar para ter políticas públicas de adaptação para que a gente viva esse outro cenário. Mas fato é, gente, que para esse bem comum que é a natureza, para os povos originários, para os povos africanos, ela nunca foi recurso, né? Ela nunca, se você vai numa aldeia indígena, ninguém fica assim, para você tomar um banho aqui, R$10. Assim, água está dentro do meu corpo, está dentro do rio, ela tem que ser utilizada por todos nós, ela é essencial para a nossa vida. Terra, da mesma forma, é essencial para plantar. E essa relação, existe um conceito chamado de cosmovisão africana, que um teórico chamado Eduardo Oliveira, ele vai falar e tem essa metáfora da teia de aranha, em que ele diz o mundo natural, que é a ecologia, como o mundo social, que é o bem-estar das pessoas, e estão em harmonia para formar uma visão unificada do universo. E a teia de aranha, ela sempre, eu gosto dessa correlação que ele faz, porque se você mexe num ponto da teia de aranha, do outro lado também acontece a ressonância. Então, você tem um impacto e é o que está acontecendo na nossa vida. Então, a gente teve uma mudança, né, no uso da terra, uma mudança de desflorestamento, né, de fazer a devastação das florestas, uma mudança do uso da água, e isso impacta diariamente a nossa vida. Pode passar. E aí, eu queria trazer sobre essa relação também dessas filosofias, né, de cosmovisão e cosmopercepção.
Esses dois conceitos são bem interessantes, porque para os povos da floresta, para os povos das águas, a cosmovisão é você entender assim, né, o universo a partir daquilo que você sente. E, embora essa relação de visão ela também seja muito eurocêntrica, trazida do que você só... Para a ideia, né, no continente europeu, você só vendo é que você sabe que isso é matéria. Para os povos originários, povos africanos, você sentir faz parte. Então, por isso a coisa da cosmopercepção, a relação que você tem dos todos os sentidos, né, do paladar, tudo isso é uma relação com a natureza. Não tem aqui quem é mais velho, quem é pai, quem é mãe, tio, tia, que não lembre num dia chuvoso aquele cheirinho de terra molhada e não tem uma conexão. O cheiro que vocês sentem, não é possível que vocês não tenham uma conexão para lembrar da infância. Isso é uma cosmopercepção, porque você tem essa relação. E isso é muito importante para os nossos jovens, para que eles também não... assim, não é possível que a gente só vai lembrar do cheiro de esgoto e pensar no rio Tietê. A gente tem que criar outros marcadores de memória na nossa geração. Pode passar. Esse aqui pode passar tudo, bem rápido. Enfim, gente, passado isso, pode ir? Agora vamos falar o que é racismo ambiental. Racismo ambiental, gente, é um conceito que surge nos Estados Unidos através de uma luta pelo movimento de direitos civis na década de 80. E tinham duas pessoas, figuras muito importantes que foram essenciais, assim. Eu imagino que vocês já devem ter visto a Rosa Parks naquela história do ônibus e tal. E isso foi essencial, e a gente tem essa memória, né, das aulas, porque isso foi importante para a luta contra o racismo, Martin Luther King. Mas na mesma época, no mesmo bojo, também tinha Robert Buller e o reverendo Benjamin Chaves. O Benjamin Chaves ele foi essencial para a luta do racismo ambiental nos Estados Unidos, porque a partir, né, principalmente no condado de Houston, no Texas, foi uma das regiões que teve o caso do aterro sanitário e que estava próximo à casa das pessoas, e as pessoas estavam falando, gente, mas olha, todas as questões de lixo estão perto das nossas comunidades. Todas essas violências, isso também é uma forma de violência. E aí ele vai falar que o racismo ambiental ele tem a ver com o quê? Essa degradação do ambiente, mas tem a ver também com o racismo que é institucional, de um racismo que tem a ver com políticas públicas. Porque a escolha de quem mora aqui ou quem mora ali, né, essa delimitação, né, ordenação urbana é feita politicamente. Então, aqui no Brasil, ele é um conceito que vem lá no início dos anos 2000, mas nos últimos anos a gente tem falado bastante dele, principalmente porque chegamos a um outro problema, que é a questão climática. Então, não há como a gente imaginar que pessoas, né, que estão ali, que vão sofrer, a gente tem eventos extremos, chuvas, ondas de calor, e não tem como imaginar que as pessoas elas vão sofrer da mesma forma, porque não vão. E é sobre isso que a gente está falando, né? Essa percepção e esse olhar. Mas há uma coisa também que aqueles povos lá atrás que eu disse faziam, que é ter essa solidariedade. E é isso que a gente também tem que voltar a pregar na nossa sociedade. A gente tem que olhar para as pessoas que, sabe, não... Eu também coloco aqui uma outra coisa... Vocês devem se lembrar, porque a família de vocês, algum tio, pai, mãe, avô, também ia levar uma cesta básica, uma sopa quente. Todos nós sabemos que os nossos mais velhos e mais velhas, independente da classe social, gente, sempre tinha uma pessoa benevolente na família. E hoje, esse sistema que a gente vive é muito aqui, é o meu, vou resolver o meu, e você se vira no seu. A gente tem que voltar a pensar nisso para as nossas crianças, porque senão elas vão viver como? Não tem como enfiar uma cápsula para cada criança e a gente viver numa bolinha de oxigênio. O oxigênio que sai da floresta vai ter que é para todo mundo, assim como as queimadas que acontecem, né? Na época na época mais seca, todo mundo agora sente, né? O que acontece na Amazônia, o que acontece no Centro-Oeste a própria natureza ela se encarrega de nos mostrar, porque não tem como as nossas nuvens, né, os rios voadores, eles chegam por uma corrente de vento que vai chegar aqui em São Paulo, né? Então, o racismo ambiental, ele trata também da gente pensar em solidariedade, porque as pessoas que estão sofrendo são pessoas que precisam de ajuda muitas vezes, e a gente precisa ter esse olhar um pouco mais humano, de pensar que todos nós podemos sofrer, mas há aqueles que sofrem mais. E aí como que sofrem mais, Maíra?
pensando na questão climática, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas o racismo, o racismo ambiental é uma coisa que fala sobre ambiente e território. Então não se trata só de conservação. Não é uma expressão uma expressão do racismo que fala sobre, então as pessoas que não vivem num ambiente conservado, né, numa floresta, essas pessoas sofrem. Não, o ambiente que eu estou falando é o ambiente aqui, ó. É o ambiente território de vocês, é o ambiente de todos nós. E aí, esse território ele tem a ver com o quê? Com algumas questões. Primeiro é o acesso e você ter direito a esse artigo que está na Constituição, que é o 225. Ele fala que todos nós brasileiros temos direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, a gente tem que ter acesso à terra, à moradia, à água, a saneamento e não ter um ambiente degradado, poluído, contaminado, né? E aí, gente, esse racismo ambiental, ele também é interseccional porque ele vai trabalhar diversos temas. Então, não é só ali com relação ao desmatamento, mas tem a relação com aquele povo que usa aquela área. Então, por exemplo, quando a gente fala disso, a gente está olhando para os biomas, a gente está olhando para a salvaguarda das sementes, das tradições, mas também a proteção das sementes, o patrimônio genético que as comunidades têm. Porque pense, agora a gente tem o uso de sementes transgênicas, a gente tem o uso, né, de fertilizantes, de uma série de coisas. Mas se não é o papel das comunidades tradicionais, guardando as sementes, cuidando das águas, né? Não sei se vocês viram que a maior parte, né, do que a gente tem de chuvas, né, a porcentagem de chuvas que a gente tem caindo, inclusive nas lavouras do agronegócio, a responsabilidade de produção dessas chuvas vem dos povos indígenas, vem dos povos tradicionais, em especial dos povos indígenas, que foi o estudo que teve com relação a isso. Pode passar. Aí aqui, esse de lá é o reverendo Benjamin Chaves e aqui o Robert Buller. Outras coisas, assim, aí eu queria contar um pouquinho também da minha história e como é que eu chego para falar sobre isso, assim, né? Eu sou de Vaporunduva, que é uma comunidade quilombola, uma das mais antigas, acho que a mais antiga no estado de São Paulo, e que, historicamente, a gente tem referência de Vaporunduva desde 1662. Então, é uma comunidade que tem mais de 300 anos e que viveu muitos períodos, pense. E Vaporunduva, se você pega alguns historiadores, tem um que fala, ele tem uma passagem, o Jung, de 1908, e ele vai falar que a comunidade era extremamente desenvolvida, que existiam festas de reisado e que as mulheres, é muito bonito que ele fala assim, aqui nesse lugar, que é mais desenvolvido, inclusive que... como que era o nome que eles chamavam em Poranga? Agora eu dizia, que era o nome da cidade de Poranga na época. Que Arraial, que era Iporanga, e Eldorado. Eldorado, que é o meu município, na época nem era tão... Mas por quê? Porque foi o primeiro lugar onde os colonizadores eles chegaram e acharam ouro de aluvião. Então, eles extraíram o ouro, que é aquele processo com a bateia. Não sei se vocês já viram esse processo de mineração. E aí os escravizados lutaram por muito tempo, porque até nos livros mostra como se fosse um negócio harmônico, mas não foram. Foram vários momentos de opressão, de conflito, né? Porque a gente sabe que foi conflito, era muito sangue. E que aquele povoado, assim como Palmares, que a gente tem muito no 20 de novembro, lembra de Zumbi dos Palmares, foi um dos diversos povos que no tempo e no espaço tem uma atividade, uma formação que eu dou, que eu só falo sobre quilombos. Mas só dando essa pincelada aqui, a gente teve vários quilombos, né, no Brasil que duraram 20, 40, 100 anos, como Palmares, por exemplo. E por que a gente referencia Zumbi? Porque Palmares, gente, tinha um processo, inclusive, econômico, político, de diálogo com Portugal. Na Unicamp a gente tem um acervo de cartas de troca entre Portugal e Palmares. Era respeitado como uma civilização, né? E assim, esse também foi um processo apagado. Mas em Vaporunduva tinha, por exemplo, como eu dizia, essas festas, era um lugar que tinha uma prosperidade muito grande e que tem, de alguma forma, hoje, é uma das comunidades mais antigas e bem resolvidas no sentido econômico, tanto que as crianças ficam numa posada e tal lá, que não é a realidade dos quilombos no Brasil. E aí, o que acontece nessa época? Ele dizia, por exemplo, que as festas, Jung menciona, que as festas de reinado, as mulheres negras purpurinavam o ouro
no rosto, se embelezavam com pó, né, que é o ouro, é um ourinho em pó. Então tinha toda essa relação que a gente vai falar na cosmovisão, que não é esse ouro do garimpo que põe mercúrio, né? Inclusive, o processo de amalgação, que é quando você pega a bateia, você põe lá o que você tira do fundo do rio e coloca. E na época, o que hoje utiliza como mercúrio, na época se utilizavam ervas que ajudavam a decantar e você tirar o ouro, né? Então era até um processo de extração de ouro ecológico, a gente pode dizer assim. E essa relação com a ecologia era muito diversa. Mas, como infelizmente nada nesse mundo, né, é dado e a história não é linear, nem é bonita, o que aconteceu? Outras pessoas ao longo dos séculos foram entendendo que aquela região tinha muito minério, tinha muito metal, né? Então a gente teve várias minas. Hoje, inclusive, eu mandei para Paula um videozinho que eu fiz com a Deusa Cientista, não sei se vocês conhecem, uma menina chamada a Deusa Cientista. A gente fez um vídeo sobre fitorremediação, que é o meu trabalho de mestrado. E aí, o que aconteceu? No início do século XX, em 1918, inicia o processo muito estimulado pela questão da Primeira e Segunda Guerra e de extração de chumbo. Então, o Brasil ele tem esse destaque especial no Vale do Ribeira de extrair chumbo e de mandar para fora. E aí, porque era essencial para a guerra e tal, naquela região, assim, em vários lugares começou a abrir minas de chumbo. E essas minas, gente, elas ficaram no céu aberto. Tanto que a gente tem dados do estudo Dom Fernandes, a gente, assim, o povo vocês sabem, né, professor, a gente fala só o autor, né, o Fernandes, né, não sei quem é Fernandes, mas eu sei que é o Fernandes de 2017, que é uma tese da USP aqui, que ele vai falar, por exemplo, que na cidade de Poranga, que é aquela que eu falei lá, tinha outro nome antigamente, e que tem o PETAR, que é o Parque Estadual Alto Ribeira, você tem a primeira, uma das maiores minas, né, que subsidiava o metal do chumbo para uma outra metalúrgica que vai abrir em 1945 e tal, que até está no videozinho que eu mandei para a Paula. Esse Furnas, que era essa casa de fundição de chumbo, ela foi embora, assim, exauriu a mina e deixaram embora, como muitas outras. E essa mina, ela ficou aberta. E até hoje, então, o Fernandes ele vai mostrar que tem concentração de arsênio, porque nessa relação da mineralogia do chumbo, você tem arsênio, tem chumbo, tem zinco, tem vários metais, e o arsênio está presente na água. E a população de Poranga, gente, é absurdo. Eu acho que, se eu não me engano, é uma população de 3.500 pessoas, e as pessoas, assim, o índice de câncer é enorme. Então, assim, são passivos. Essa é uma história que eu estou contando para vocês, mas não é, assim, única. A gente tem visto falar do garimpo na região do Rio Madeira, mas o Brasil inteiro, gente. A gente vive... Eu costumo dizer, sempre quando eu ia fazer umas palestras, falar de mineração, e olha que eu sou da geologia, e assim, eu sou bióloga, faço fiz meu mestrado, doutorado na geologia com o povo da geoquímica, que é o povo que vai ver onde tem minério para extrair. E a galera sempre falava assim, ai, Maíra, mas por que você fala disso? O primeiro que eu tinha que falar assim, olha, obviamente minha família foi contaminada, então eu falo disso porque eu acho importante, né? Mas assim, eles falavam, isso é uma coisa do passado. Aí eu falava assim, gente, a gente vive em Minas, lembra daquele joguinho daquele computador do Windows antigo, que era Campo Minado? A gente vive em Campo Minado no país. Assim, a gente tem um problema sério de contaminação das bacias hidrográficas por causa disso. E, enfim, isso aqui dá uma outra resenha, mas é uma contaminação aguda, não é que você vai lá, toma uma água do rio e vai se contaminar. Ela é ao longo do tempo. Ela passa a ser uma contaminação crônica, ou seja, populações são condenadas no Brasil, como vocês já devem ter visto os Yanomamis. Gente, as crianças, assim, com problema de desnutrição não é só por conta da contaminação, porque a contaminação interfere na soberania alimentar, no alimento que vai crescer ali. Enfim, aí eu estou contando isso para mostrar para vocês que no Vale do Ribeira a gente teve, então, a mineração de chumbo, que ficou uma metalúrgica funcionando de 45 até 95 e não tinha barragem. Ela jogava direto um cano que saía da Plumbo e caía no rio. E ali, isso no Alto Ribeira, lá no início da bacia, a gente morava embaixo. Eu brincava de skincare quando era criança também. Eu brincava de passar lama, porque não falava disso, né? Mas a gente brincava que lama era ótimo para o corpo. Eu ia lá na beira do rio, ficava brincando. E justamente essa lama tóxica, cheia de chumbo, sabe? A gente, às vezes, enfim, brincava, nadava na beira do rio e nem sabia, nem sabia que existia. A minha avó só dizia assim, olha,
tem um povo falando aí que tem um tal de chumbo aí pra cima. Nós nem sabíamos, o chumbo pra nós estava num negocinho do anzol. Era o único chumbo que eu conhecia era esse. Então, assim, foi uma travessia. Eu fui uma jovem criança que vivia nesse território que teve outras ameaças, como, por exemplo, a construção de uma usina, e que inundar toda a nossa comunidade, assim, ia ficar só a cruzinha da igreja. E eu falei, uma certa época, eu falei, mãe, eu quero ir para a universidade. Viver no Quilombo é muito bom, mas eu tive a oportunidade da Unicamp ter dado um curso de extensão, um cursinho popular lá, e eu fiz 4 meses de cursinho, mas eu me encantei, eu falei, esse negócio de cientista é o que eu quero ser, hein? Eu acho que eu gostei disso. E meu avô, ele era muito curioso, e ele sempre falava assim das plantas, ele falava, olha, aquilo dali é uva. Tanto que as plantas que eu estudo hoje, assim, que eu investigo essa coisa de contaminação, foram plantas que meu avô me ensinou. Aquilo ali é quebra-pedra, aquilo ali é uma planta para isso. E ele ia mostrando várias coisas da ecologia que a gente fala, olha, que legal, né? Que bom que a gente tem essas outras formas de olhar e sistematizar o conhecimento. E aí, eu nessa curiosidade fui embora para Campinas, atravessei o mundo, pessoas, assim, foi muito difícil estar onde eu estou hoje e desejo que outros jovens, né, teve toda a luta por cotas, porque a universidade não tinha cotas. Eu estudava assim e não tinha outras de mim, né? As pessoas como eu só estavam na limpeza. E assim, além disso, de viver num território diferente, as pessoas vinham e falavam, nossa, mas lá vocês usam roupa? E eu dizia, óbvio, sabe? Eu não sei se vocês já viram falar disso. As pessoas questionam, por que indígenas querem Hilux? As indígenas podem usar Hilux? As pessoas não usam Hilux para viver no Mato Grosso, vai morar naquelas estradas para você ver como a Hilux ela é importante. Então, assim, para nós é a mesma coisa. Nossa, mas vocês... Só que há uma diferença que essa região é a região mais pobre do estado. E, assim, é a região mais rica em biodiversidade. Só que, na época, morar no Vale do Ribeira era, assim, realmente, eu vivi na luz de Lampião até os meus 8 anos. Até os meus 7 anos eu lia com meu avô na beirinha do Lampião e eu vivi na luz elétrica. Então, assim, eu tenho um livro que eu fico falando que uma hora eu vou publicar, que se chama Entre Dois Mundos, para contar para vocês a diversidade e do imaginário que a gente tinha. A gente olhava a constelação e ele falava onde ficava o sul, o norte. E meu avô foi uma figura essencial na minha vida, eu sempre gosto de comentar dele, porque ele tinha esse estímulo do conhecimento. O que muita gente hoje, tipo, não quer saber de nada ou fica falando mentira, eu falo, que bom que as nossas pessoas mais velhas eram curiosas, né? Porque ele me estimulava a isso. E assim, então a gente tinha essa relação, né, de vivência nessa época e tal. Mas enfim, aí voltando para a história perdi aqui o fiozinho, mas voltando para a história do estudo. Então eu fui para a universidade e não foi uma chegada simples, né? Eu fui, tentei empregos, foi difícil, enfim, morei na casa de uma pessoa, passei 1 ano e meio, tinha 2 malas e um sonho. E ali eu teve um momento que eu consegui passar num processo seletivo da universidade, da Unicamp, e trabalhei por 5 anos para a reitoria da universidade num programa de extensão. E era um contrato direto que me ajudava. E eu aproveitava, como eu não tinha... Eu estou falando para vocês de 2010, gente. Não estou falando para vocês de 1980, estou falando de 2010. Né? E a gente não ter acesso à universidade no Quilombo e tal. Eu venho de uma geração que é isso, eu lembrei. O meu avô, ele aprendeu a escrever na casca do palmito, assim, porque ele era rimador, aí tinha um senhor que, Benedito, você quer aprender a escrever? Eu vou te ensinar. E aprendeu a escrever. E então a minha tia, que teve acesso a estudar para fora, porque só tinha, na época do meu avô, não tinha uma pessoa que alfabetizava, às vezes, até 1º ano, como se fosse 1º ano. Na época da minha mãe, é que começou a vir freiras de Santos para levar para o convento, para elas estudarem, mas na verdade era tipo um pequeno golpe, porque elas iam estudar e passavam aprendendo a fazer serviço doméstico para casa de família, assim, né? E é engraçado que a minha família conta assim, minhas tias, é tão orgulho delas que elas estudaram, que elas falam assim, eu comecei a trabalhar com 12 anos fora. E eu falo, tia, hoje isso daí é violência infantil, viu, tia? E isso a gente não pode aceitar mais, que as crianças trabalhem com 12 anos e que vão trabalhar e estudar para poder estudar. Então, assim, o acesso à educação sempre foi muito difícil. Foi a primeira a entrar na universidade pública. E às vezes a gente ouve muito isso, né? De uma pessoa falando, isso é coisa de cotas. Às vezes não sabe a dimensão que é o gosto da sua família olhar você com diploma
diploma e dizer assim, nossa, meu filho aprendeu a ler, a escrever, sabe? Ontem a minha família ligou na TV Câmara, porque eu estava na TV Câmara, e começaram a mandar para todo mundo. Ela está na TV Câmara, que agora eles fazem assim, né? Assim, ela está não sei aonde, ela foi para Dubai. Então, assim, é de uma coisa tão bonita o que a educação faz, né? E aí, quando eu chego na universidade, eu, como não tinha assim, né, acesso, não tinha um vestibular e tal, eu falei assim, não, eu vou entrar no cursinho. Eu fiz um cursinho e trabalhei 1 ano. Aí depois eu consegui entrar pelo ProUni na universidade, eu pegava 6 ônibus por dia em Campinas e conseguia trabalhar na Unicamp, ir para a universidade. Mas como eu gostava muito da pesquisa, aí eu ficava assim, né, a minha universidade é particular, não tem tanto essa intuição de pesquisa. Aí eu pegava e ficava na biblioteca, assim, assuntando. De repente, tinha uns colegas que trabalhavam comigo, que participavam de grupo de pesquisa. Eu posso entrar aqui? E aí eu comecei a participar das coisas. Todas essas coisas, tecnologia, gente, eu realmente estudei muito, 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 muito. Eu fiz biologia, fiz especialização em educação no campo, em agroecologia, mestrado em geociência, em geoquímica. Tudo que eu podia, eu fazia. Tanto que eu brinco assim, e eu falo para as meninas de hoje em dia, eu falo, inclusive quando vão estudar, olhem para si, viu? Porque na minha época eu fiquei tanto em estudar que por 10 anos eu não tinha nem espelho em casa. Porque eu falava, não, o tempo aqui é precioso. E eu não sei se vocês já viram aquele cantor de rap chamado Racionais. Já viram falar nos Racionais? Eles falam assim, para nós é 10 vezes pior. Porque, gente, eu realmente tive que competir com pessoas... Competir assim, né? Mas eu tive que trabalhar, estudar com pessoas que já tinham ido para fora, pessoas que falam inglês fluente. E eu, enquanto meu colega estava lendo um artigo rapidamente, eu ficava, ai meu Deus, no Duolingo lá, fazendo aula de inglês, fazendo uma coisa ali, porque a realidade é outra. É 10 vezes mais difícil e a gente tem que... Então, hoje eu falo para os alunos, né, que estão na periferia, que estão... Falo, gente, vocês têm agora... cotas, vocês têm agora tal, não temos desculpa. Não se engane por essa telinha de celular, porque não vai ser a timeline que vai... Ela só vai deixar a cabeça de vocês mais podre, na verdade, né? Que é isso. Agora a gente está na luta contra a desinformação ainda por cima. Mas, enfim. Aí, para fechar esse papo, em Campinas, na Unicamp, foi aonde, na biblioteca, Como é que estamos de horário, Paula? Só para... É que eu falo, sou quilombola, viu, gente? Eu falo mais como dá conta. Ah, tá bom, né? Tá. Enfim, 10? Ai, meu Deus, eu nem falei direito, mas eu só acho que é legal trazer esses fatos. Até falei, Paula, eu vou contar da minha própria história, porque assim a gente dá uma narrada no que é isso, na vivência, na prática. E aí eu descobri, gente, que na biblioteca do Instituto de Geociências, que tinha um doutor chamado Bernardino Figueiredo. E ele era um especialista renomado na geologia ambiental e médica, e ele estudou muitos anos no Vale do Ribeira, estudando a tal da contaminação de chumbo. Aí que eu fui falar, gente, teve uma metalúrgica, tiveram 30 minas, onde é que... Porque na época, pensem, não tinha telefone, ninguém mandava WhatsApp falando os vídeos, né, mostrando a realidade, a gente não sabia o que acontecia na bacia, para cima. O deslocamento era muito difícil, porque tinha um ônibus que passava dias sim, dias não. E assim, eu fui descobrindo que a minha própria região tinha sido contaminada. E eu falei, gente, mas se isso aconteceu lá... E existia uma tese que eu adoro, assim, um tal de Moraes, que ele fez um estudo com uma coisa chamada isótopos, não sei se vocês já viram falar, que é uma forma de você fazer um traçamento de um elemento, determinado elemento químico, você consegue... Os isótopos são usados para várias coisas, sabe? Na energia nuclear e tal. Mas é uma forma de você utilizar um elemento químico que você descobre aqui e consegue traçar de onde é que ele sai. E o Moraes, ele tinha feito esse estudo. E eu vi no estudo do Moraes que ele mostrava que a maior parte dos elementos que vieram da mineração estavam bem assim, entre Eldorado e Poranga. Bem aonde a gente trafegava, pescava, molhava as plantas, e eu fazia até minhas skincare. Eu falava, gente, da onde é que saiu? Aquilo para mim foi assim, aí eu tive coragem, bati na porta de um pesquisador, que é o Bernardino, e falei, olá, tudo bem? Eu trabalho aqui do lado, eu também estudo biologia numa outra universidade, mas eu sou muito fã das suas pesquisas. Será que eu poderia fazer um estágio aqui? Eu sei, eu posso lavar vidraria, eu estou aprendendo no laboratório, o que você precisar. Eu falei assim, fui lá toda... E ele falou assim para mim, falou, nossa menina, aqui a gente é difícil, aqui o processo seletivo de estágio para os alunos é diferente e tal. Mas eu falei, eu preciso de um estágio. Aí ele falou, não, peraí. E aí vem
uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, que também tem a ver com racismo ambiental, que se chama oportunidade. Às vezes, a gente precisa só uma oportunidade na vida, gente. Foi ele que me deu a primeira e acho que talvez a mais rara das oportunidades, que ele falou assim, que legal. E aí ele conversou, falou, eu estudei lá na sua comunidade. Esse cara, ele tinha feito um estudo que mostrava que ele fez um estudo junto com o Einstein aqui. Não, foi com Einstein, foi com o Adolfo Lutz, que era aqui em São Paulo, e junto com a Faculdade de Medicina da Unicamp. E eles comparavam a concentração de chumbo das crianças que moravam perto na mina e da gente que morava mais longe. E ele descobriu que tinha chumbo no nosso corpo. Eu nunca quis imaginar que quando eu tinha 10 anos, o povo que aparecia de branquinho, às vezes da saúde lá, levou o nosso sangue, ainda nem nos consultaram, mas levou o nosso sangue e esse estudo tinha sido publicado. E a gente tinha metal no corpo. E, assim, isso para mim foi de uma coisa, eu falei, gente... E sabendo disso, né, eu falei, ele interessado, eu falava, mas você sabe o que acontece? As crianças da mina já não têm mais nutrição. Vocês se alimentam bem, produzem em outras áreas da comunidade que não está perto do rio, e como comem bem, conseguem se nutrir bem, é como uma pessoa usuária de crack, uma pessoa usuária de qualquer outra droga. Tem um monte de gente que usa drogas, mas que come bem, consegue viver mais a vida. E assim, eu não sabia. E aí eu falei para ele, não, o que você conseguir para mim tá bom. Aí ele pegou e passou o telefone e falou, oi, Otávio, que é do diretor do Instituto Agronômico de Campinas. Tem uma menina aqui, ela precisa fazer um estágio, você não faz com ela umas coletas também? E aí esse mundo é outro, né? Porque aí a gente fala da meritocracia e do acesso. Eu nunca imaginei que eu ia chegar num laboratório desse, público. Aí eu fiz o estágio, fiz a coleta na minha comunidade, consegui descobrir que a mandioca estava sendo contaminada assim. E depois disso, no mestrado, eu fui fazer um estudo para limpar as áreas, que é um estudo de fitorremediação. E isso, o mais duro que eu falo, que é sobre essa questão do racismo ambiental, porque essa empresa ela não se instalou em outros lugares, ela se instalou ali. E, além disso, ela foi criando genocídio, uma morte, sem avisar, uma morte silenciosa, a gente nem sabia, porque não tem cheiro, não tem... O chumbo, ele não, né, um metal pesado, ficava no fundo do rio, quando chovia, ele transportado para as várzeas, e a gente ia comendo. E aí o mais interessante era quando fazia aquelas análises, eu falava, gente, eu estou fazendo análise da minha própria família. Como é que eu vou contar para minha avó parar de comer peixe? Né? Então, isso foi Pode passar, Paula, pode passar bem bastante. Isso foi uma coisa extremamente dolorida. Aqui em São Paulo, a gente vai falar, né, um exemplo do racismo ambiental, trazendo a partir da Carolina Maria de Jesus. Ela diz assim, né, através do quarto de despejo, ela fala assim, né, eu classifico São Paulo assim, o palácio é a sala de visitas, a periferia é a sala de jantar, e a cidade é o jardim, e a favela é o quintal onde jogam todos os lixos. Aqui, para essa realidade da capital, você vê que as populações negras foram viver o quê? Na margem do rio Tietê. Que até hoje ainda tem gente que ocupa aquela área e, por mais que ele tenha tido obras, ele é uma região alagada. Porque, diferente do rio, que as pessoas subiram o morro, é isso, a ocupação dos territórios que sobrou depois da escravidão, ou eram as áreas ou íngremes, que ninguém queria morar lá, ou as várzeas que já sabia que chovia, que inundava. Então, ele tem lugar, tem nome e sobrenome. Pode passar? Agora, só para finalizar, mas só 10 minutinhos para vocês entenderem. Aí a gente fala de racismo ambiental, espero que, né, vocês tenham captado assim, a mensagem. Mas hoje a gente tem um outro agravante, que é a questão climática, gente. Então, vou falar aqui um cenário Brasil. Primeiro, a gente chama de clima o que tem a ver com tudo, né? Hoje a questão do clima, a gente vai ter uma COP no Brasil, uma conferência do clima que já teve 29, agora é a 30ª. E aí... O clima ele tem a ver com o quê? Ele tem a ver com padrões atmosféricos, frentes frias, tempestades, né? Chuvas, associada a uma variação meteorológica, mas a gente utiliza essa frase para explicitar a relação dos padrões alterados que a gente tem hoje. E aquele aquecimento global que a gente falava lá atrás, ele está tão... A gente já está chegando no ponto de limite, ou seja, já não existe mais um retorno, né? Com relação ao desmatamento, a gente já estava nesse sentido, já viveu isso. Em 2022, a gente já tinha chegado no ponto de limite do desmatamento no Brasil, né? E esse clima ele vai agravar ainda mais esse cenário, ou seja, vocês vão ver agora, daqui para frente, diversas variações a gente está vendo, até que esse ano está um pouco ameno, né?
Óbvio que tem o El Niño, La Niña que influenciam para ver. Em determinadas épocas vai ser pior, geralmente quando é de chuva, e determinadas épocas de seca vai ser um pouco mais ameno. Mas o fato é que a gente não tem como, quer dizer, a gente prever que determinado fenômeno atmosférico está sendo formado numa região específica do oceano, ou que as frentes que vêm da cordilheira e que passam pela Amazônia também estão vindo, mas como a gente não tem como dizer se vai ser Minas, São Paulo, Rio, Bahia ou Rio Grande do Sul, como ano passado. Então, pode passar. Então, a crise climática, ela leva a gente a discutir sobre uma justiça climática, que a gente precisa combater esse racismo ambiental, ou seja, ter direito a acesso à moradia, ter acesso, né, a transporte de qualidade, ter acesso a um ambiente equilibrado. As pessoas elas não podem viver sem árvores. É impossível que você olhe essa cidade e você vê, no Instituto Perecum a gente tem alguns materiais que falam sobre isso, que você vê que a gente tem zonas de verdade, de exclusividade, onde as pessoas negras elas estão em determinados lugares, nas bordas da cidade. E as pessoas mais ricas, de classe alta e branca e de pele clara, vivem mais numa região específica onde tem mais vegetação. Então, isso não é uma questão só minha, isso é uma questão pública. Isso é uma dimensão que todo mundo deve levar a sério. E quando a gente vota, a gente tem que pensar para que lado realmente, com quem que eu vou me importar? Será que não me importar com essas pessoas também não é se importar comigo? Então, inclusive porque o voto, de fato, ele é um dos mecanismos que deveria ser mais efetivo para isso. E agora eu vou passar para vocês um cenário brasileiro, né, do que a gente vem enfrentando. Globalmente, a gente já sabe, né, que essas mudanças, eu vou falar já no cenário global, mas eu vou falar aqui do Brasil. A gente tem, gente, o Brasil, ali na casa, ele fica entre o 5º e o 7º país que mais emite gases de efeito estufa. Como, Maíra? O maior pulmão do mundo é o 7º emissor de gases de efeito estufa? Sim. Né, isso é causado por 2 fatores específicos. Esse daqui é um material chamado Será que vai chover? Da CONTAG, que é uma organização que trabalha com agricultura familiar no Brasil, e eles trazem, através dos dados do Observatório do Clima, que a gente tem o quê? Você vai ter que 75% das emissões dos gases, ou seja, do metano em especial e do CO2, ele vem do uso do solo. O que é esse uso do solo? É o desmatamento e a atividade agropecuária. E aí tem relações ali naquele mapa, tem umas porcentagens da onde é que é mais emitido, né, esses gases. E você vai ver que a Amazônia e Cerrado é o campeão. Por quê? São nessas regiões, onde vocês já viram, gente, que é a coisa mais doída. Não tem quem não olhe aquele correntão passando na floresta e não sinta uma dor. Quantos animais morrem naquilo ali, sabe? E existe um ciclo. E esse ciclo funciona assim. Há um setor que quer só produzir e vender, pessoas que eu falo, gente, o que passa na cabeça dessas pessoas? Elas não pensam que elas vão ter filhos, netos, né? É uma forma tão egoísta de imaginar que outras pessoas vão morrer. E quando a gente fala de racismo ambiental, a gente chama de zonas de sacrifício, que é o que vai acontecer daqui a uns anos. O que já acontece agora é que vai piorar. Então, você tem um desmatamento, aí você põe o gado, depois do gado ele vive um tempo ali, amassa o chão e tal, aí você tem um mecanismo do governo chamado CAR, que essas pessoas maldosas vão lá e colocam, olha governo, tá vendo aqui? Tem gado, é terra produtiva, logo eu preciso ter certificado que essa terra é minha. E assim vai tendo esse processo que a gente chama de grilagem de terra. E essa grilagem, depois que sai o gado, entra um outro ator, que é a soja, que é ótimo, o Brasil exporta, perfeito e tal, mas não pode ser desse jeito, gente. Não pode, a gente não pode produzir, hoje em dia a gente tem mais cabeça de gado do que pessoas no país, né? E é isso. E aí, Maíra, como é que isso impacta na nossa vida? Pode passar. Aí tem uma coisa assim, do outro lado da fronteira, qual que é o limite entre o campo e cidade? Não é possível que todo mundo não tenha pego uma sinusite, uma renite, uma coceira, uma alergia qualquer, quando a gente teve aquelas queimadas. Porque agora o ar, eu acho a natureza tão bela, e dentro daquilo que eu falava da cosmovisão, nas religiões de matriz africana, por exemplo, gente, a gente vai falar que, por exemplo, as divindades, os mitos africanos, existe uma mitologia de Ansan, que é uma deusa que cuida dos ventos, mas em outras mitologias do mundo se tem os deuses do vento. E é muito bonito a natureza, porque dentro dessa mitologia ele fala que esses deuses eles cuidam desse ar, desse ambiente,
mas também eles têm essa relação entre o que é certo e o que é errado. Então, se a gente faz uma coisa errada para o nosso ar, consequentemente, a gente também sofre com isso. O ar que a gente respira é o mesmo ar que está sendo queimado nessas épocas, né? E eu trouxe essa matéria aqui, ó. 3 capitais do Brasil tiveram pior qualidade do ar do mundo. Santarém teve o pior ar do mundo ano passado. Isso significa ar pior que a China, que vive de máscara, que é uma galera que já sabe que vive num ar ruim, né? E aí, isso para mostrar que não existe mais... O que acontece no campo é expressivo para a gente também na cidade. Pode passar. E aí a gente tem outros agravantes, né? Quando a gente fala, no caso aqui, dos crimes ambientais que acontecem, por exemplo, a maior parte do pescado que vocês comem vem dos pescadores artesanais. E são pescadores que estavam ali, ó, sendo violados, pressionados pelaquela PEC das praias. São pescadores que estão... A gente tem uma Pastoral de Pescadores, Comissão de Pastoral dos Pescadores, que é uma organização que trabalha com todos os pescadores do Brasil, do litoral, e eles vão mostrar que os pescadores estão sofrendo muito com várias empresas, seja as de camarão, seja as empresas de parques eólicos, e aqui, essa foto aqui de cima chama Ilha da Maré, depois dei uma olhadinha na Ilha da Maré, na região metropolitana de Salvador. É uma região que era pescadora, uma região que ficava perto do rio, que agora esqueci, o rio que vem do Recôncavo, e que é uma região muito rica, de uma biodiversidade muito grande, e que há muitos anos a instalação de várias plataformas de petróleo contaminou essa região. A galera hoje é contaminada, e isso leva uma pessoa contaminada, o que ela teria expectativa de vida, comendo bem, de viver até os 60, 70 anos, uma pessoa contaminada, gente, ela não chega nem aos 50. E não é a contaminação, ela não acontece, não traz coisas para hoje, né? Ao longo do tempo as pessoas vão deixando ou elas nascem sem órgão, ou elas nascem com problemas cognitivos, igual lá na minha região a gente tem bastante. No caso dos Yanomamis, né? As crianças, elas vão sofrendo sequelas para o resto da vida. Essa daqui é um caso também, lá de uma mineração que acontecia lá no Santa Amaro, terra de Betânia, não sei se vocês já viram falar, né? Santa Amaro da Purificação. Essa mesma empresa que se instalou na minha região, ela também se instalou em Santa Amaro. E o mais doido que foi depois, né? Já sabendo do que ela causava, ela não teve vergonha na cara, se instalou. E estão vendo aqui essas ruas? Além de tudo, ela pegou o rejeito e ainda fez o ladrilho das ruas, gente. E as pessoas de Santa Amaro tiveram que denunciar, assim, né, a situação que eles estavam tendo de contaminação. Pode passar. E agora, então dá para entender, né? A gente tem o racismo ambiental, a questão do clima agravando e ainda esses cenários. E aí eu queria trazer um outro ponto para vocês acompanharem, a história do PL da devastação, né, que é o 2159. A gente já tinha isso daqui, eu não estou falando disso aqui, ai Maíra, mas essa história sua aí é muitos anos atrás. Imagina, a gente está falando dos Yanomamis, do povo indígena lá no norte, agora a gente está falando de racismo ambiental aqui do nosso lado. E, gente, há uma questão também de um cenário global. Esse aqui é um mapa de um site chamado Carbon Maps, que ele vai mostrar, por exemplo, alguns dados interessantíssimos. Você tem ali, ó, a distribuição da população do mundo. A gente sabe que na Ásia concentra a maior população do mundo. A forma dos continentes está de acordo com a densidade populacional. Aqui embaixo, com relação à riqueza. Então, você vê que a Ásia também, toda a parte do norte global, são as regiões mais ricas. Então, você vai ver o continente europeu, a região aqui da América do Norte, uma parte da Ásia extremamente rica. Aqui, o continente africano, né? E aí essa relação de riqueza está ligada ao PIB. Pode passar. Mas, quando você pensa na emissão dos gases, quem é que mais emite gases no nosso mundo, né? Também são os países do norte global, né? As empresas que degradam geralmente estão no sul global, as comunidades que transformam, produzem resiliência climática estão no sul global, mas as maiores contribuintes estão no norte global. Aí você pode passar para a pobreza. Gente, é isso que a gente tem. O continente africano, ainda por conta de todo o imperialismo, é um continente extremamente pobre. A América do Sul está magrinha ali, mas esse é um dado controverso, porque a gente também perto de África ainda está melhor, mas ainda assim
Mas observe, o que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a mesma China, que é chamada de país, né, de primeiro mundo, um país que é ecológico, é o país que mais coloca empresas que poluem no mundo. E além, né, óbvio, dos outros países da Europa e os Estados Unidos. Mas também é a mesma China que tem pobreza. Então, como é que é essa desigualdade? Para que você vai criar tanto capital, mas só para algumas pessoas e o resto que vive na zona de sacrifício? Pode passar. E aí, quando você vê a população em risco, porque aqui o risco ele é medido, gente, pela vulnerabilidade, exposição, mas tem um fator também que eles têm, nós, graças a Deus, Brasil, meu Brasil, a gente não está, né, numa intersecção de placa tectônica. A gente não tem terremoto, não tem maremoto, não é para ter isso. E observem, essa galera já tem um monte de problemas naturais e quando você tem a junção desses eventos extremos naturais com eventos causados pelo homem, é uma galera que vai mais estar na zona de mortalidade. Bom, eu teria mais coisas a dizer ainda, mas o que eu ia só para fechar da importância desse momento que a gente vive em pensar em soluções de adaptação, que é a gente precisa se adaptar a formas, da maneira que a gente está vivendo. A gente tem que ter outras formas de moradia para as pessoas, a gente tem que ter outras formas de olhar para o ambiente, de pensar, por exemplo, coisas simples como, por exemplo, florestas captadoras de água, assim, né? Olhar uma pracinha e realmente o que a gente puder fazer, que aquela praça, aquele lugar seja mais permeável para a gente ter menos inundações, é melhor. O que a gente puder fazer de comer melhor, gente, a gente tem que sair desse deserto alimentar. E eu sei que a maior parte das pessoas que estão aqui não passam por isso, mas a gente tem que fazer com que leis que obriguem que as pessoas não comam mal, que não vivam de traquinas, que não vivam de... Porque isso é veneno. Um hambúrguer, de verdade, a gente sabe que o hambúrguer do McDonald's fica lá 1 ano, que uma bolachinha recheada vai ficar 1 ano na geladeira e não vai fungar. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa alimentação para que a nossa expectativa de vida ela aumente. Né? Que as nossas crianças da cidade vão ao campo, que as crianças do campo também cheguem na cidade, que conheçam as realidades da cidade. E a outra coisa é se atentar mesmo a essa questão política, a entender que a gente está num cenário muito difícil, mas que de fato ali com a solidariedade, com amor, né, com carinho, com respeito ao próximo. Não achem que benevolência é só ir lá dar uma cesta básica, é falar, você viu aquela história lá que querem tirar o licenciamento ambiental? Se já tiram o licenciamento ambiental e tem todo esse problema de catástrofe, tem Mariana, tem Brumadinho, imagine se não tivesse. Então, isso é um ato de solidariedade. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e obrigada pela oportunidade aqui de trocar com vocês. E para fechar, eu queria deixar aqui, gente, a gente produziu e lançou ontem, lá em Brasília, essa cartilha que chama Racismo Ambiental e Emergências Climáticas, uma abordagem para dentro e fora da sala de aula. Eu passei para a Paula, para ela pôr o QR Code, daí qualquer pessoa pode baixar. Aqui tem vários materiais, né, que ajudam também a gente debater, levar para os lugares, e as pessoas podem trabalhar tanto os professores como nas comunidades. Meu nome é Ludmila. Primeiro, Maria, eu queria te agradecer por ter vindo aqui na nossa escola. Eu acho que é muito potente, assim, quando as novas gerações, né, das nossas comunidades tradicionais se encontram na academia, porque eu acho que muitas vezes a academia tem muito mais a aprender com as comunidades tradicionais do que o contrário. E a primeira coisa que eu queria te perguntar era justamente sobre isso. Sobre a questão da PL da devastação. A gente sabe que, caso, né, essa PL se transforme em uma lei, as nossas comunidades originárias e tradicionais vão começar a correr ainda mais riscos do que elas já correm hoje, principalmente em função do fato de que a PL diz que o licenciamento, né, só envolveria órgãos de controle de comunidades originárias e tradicionais para aquelas que já tenham já sejam certificadas pelo governo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão do risco que isso corre, né? E qual que é a situação que a gente que essas comunidades se encontram hoje, né? Como que hoje a população urbana pode ajudar
ajudar, né, nesse encontro, assim, nessa compreensão da gravidade do que a gente está vivendo hoje no país, né? Primeiro, sobre essa questão do PL, assim, a gente, como eu disse a vocês, né, já ilustrei várias vezes, em alguns casos aqui, o quanto que a relação agora ela é um pouco ética, porque a gente tem uma regulação, desde a época da Constituição, sobre licenciamento. Então, você tem lá o licenciamento de operação, licenciamento prévio, são 3 tipos de licenciamentos, e que dentro deles você tem que ter, por exemplo, se uma comunidade... para que serve esse licenciamento, na verdade, né? Primeiro é para a empresa mostrar o que ela quer fazer, o ambiente que ela quer usar, né? Qual é a matriz que ela quer usar, o recurso e também quais seriam os impactos, né? Que isso causaria de utilização, de modificação no ambiente. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma hidrelétrica, uma termoelétrica, vou colocar no caso do Vale que aconteceu isso. Então, essa região, ela ilustra bem esse caso, porque você tinha, desde a década de 80, e aí parte também, obviamente, desse momento desenvolvimentista que a gente tem na segunda metade do século passado, né, na época da ditadura e tal, mas ainda assim, por exemplo, Belo Monte, vocês sabem, é um projeto desde a época da ditadura, né, então essa projeção de utilização dos recursos naturais aqui no Brasil tem essa história. Fato é que o Tijuco Alto, que era uma barragem, né, que o pessoal queria construir no Vale, era um complexo, porque tinha três grandes barragens, assim, então era uma no alto, uma no médio, uma mais embaixo, e que o que se fez naquela época e o que continua se fazendo agora, e por que é ético? Porque existe uma lei e mesmo assim a lei não é cumprida. Então, o que eles fazem? Eles pegam, fazem a projeção, o desenho, vêm os engenheiros, constroem ali, tudo bonitinho, e depois eles levam esse documento, ele tem que passar pelo IBAMA e ele vai pedir para que eles façam, dentro de um protocolo, o estudo de impacto ambiental. E aí, nesse estudo, né, eu vou contar esse caso para vocês que é muito engraçado, né? Por que eu estudei tanto? Porque uma vez o engenheiro, só abre essas aspas, foi numa audiência dessas que a gente pediu, audiência pública, porque no caso de Tijuco Alto ele fez o estudo apareceu lá que não ia impactar ninguém, e aí eles começaram a colocar plaquinhas, assim, a fincar plaquinhas nas nossas comunidades, mostrando até onde a água ia ir, porque então a pessoa tinha que vender o terreno, porque a água ia inundar ali, ó, saiam, porque... Aí, belo dia, o povo começa a ver umas placas aqui, 200 metros, outro não sei quanto, começaram a querer comprar os terrenos e tal. E é muito engraçado, porque eu vivi a vida inteira, tanto que esses eventos assim que a gente vive hoje, pra mim, acho que eu até criei uma casquinha, sabe? Porque eu vivi a vida inteira na pressão. Será que eu vou ter que sair? Será que vai inundar? Será que não sei o quê? Então, eu sou uma pessoa que, até quando vejo chover, vídeo inundar, eu fico um pouco nervosa, mas eu falo, calma, que já até vivenciamos isso. Então, eram umas opressões muito malucas, mas o fato era que com essas plaquinhas é que a comunidade começou a desconfiar, porque naquela época não existia essas formas de comunicação e tal. E até o acesso à informação com o IBAMA, até que o pessoal descobriu que ia ser construída essa usina. E a gente já tinha a lei do licenciamento ambiental. E quando a gente pegou os documentos, a gente viu que tinha uma fragilidade, porque a gente não tinha, por exemplo, um decreto que fizesse a normativa do artigo 68, que é o que diz lá na Constituição que todo quilombo tem que ter terra, todo quilombo tem que ser titulado. E a gente começou a lutar pela questão fundiária, e é por isso que eu fico muito feliz de ser dessa região, porque de fato outros quilombos do Brasil eles vão ser beneficiados por essa luta. Então a gente começou a falar assim, gente, a gente precisa correr atrás de colocar o título da terra, porque qualquer pessoa pode ir usar a terra. Já que ela, e tem algumas ações, por exemplo, se for a mineração, é chamado de uso comum, né? Então, no governo Bolsonaro, eles pregaram várias vezes isso. Vai fazer mineração porque aqui é a terra da União, né? Porque, ou vocês moram aqui em cima, mas o subsolo é da União, então, ou seja, é de todo mundo, mas de todo mundo quem, né? Porque é uma empresa que quer explorar ali, o capital vai para o estrangeiro, não fica no Brasil, enfim. Mas o fato foi que a gente começou a olhar o estudo da época da empresa e ver que o estudo estava tudo, não colocava a gente. Mas olha, e é isso que eu quero chegar, porque hoje também continua fazendo assim. Vão lá, pega uma área, faz um estudo, mas no mapa deles não tem pessoas, não tem casa.
sai um mapa assim do GPS, eu falo, gente, com que satélite que eles usaram que não saiu casa, não tem pessoas? E assim, é muito bizarro, porque parece Black Mirror, parece Bacurau, a gente está vivendo cenários assim, de até séries, eu brinco sempre assim, gente, essa série foi inspirada sempre em umas histórias reais. A gente assiste umas coisas assim, muito bizarras, mas isso aqui está acontecendo. E aí a gente começa no Vale do Ribeira, por exemplo, uma luta pela questão fundiária. Então, todos os quilombos correndo atrás e se organiza dentro de um movimento. Quando a gente fala de movimento social, muita gente fala assim, baderneiros, não sei o quê. Não, gente, é organizado. Organizado. O povo baderneiro, eu não sei quem é, mas assim, lá tinha até estudo, eu achei uns arquivos, e há uma organização que a gente tem lá dos quilombos, chama EACONE. A gente tem um acervo sobre essa luta. Então, a minha mãe ia para as reuniões e era tipo assim, fichamento, tinha estudos. Estudos, às vezes a pessoa é analfabeta, então hoje a gente vai estudar, o professor aqui da USP chama Hélio Berman, vamos estudar o que Hélio Berman diz sobre distribuição de energia no Brasil. Eu achava aquilo tão incrível, assim, e hoje tem esse acervo, até convido vocês a conhecerem, um acervo que inclusive está digitalizado pela Universidade do Texas, de tão importante que é essa organização no Brasil. E, enfim, fato é que esse licenciamento, ele já existe, ele tem normas, mas isso não sai no documento. E hoje, qual que é a fragilidade? Há uma questão ética. As empresas não fazem isso e elas, com o licenciamento, elas vão auto-se licenciar. Elas vão falar, eu vou fazer esse empreendimento aqui, o impacto é esse aqui, eu mesmo estou fazendo o estudo e eu mesmo estou avaliando o estudo, porque o objetivo é o IBAMA pegar a junção dos documentos e falar, olha, no meio biótico tem isso, isso e isso. Eu falo assim porque dentro da EACONE a gente acompanha, né? Porque a barragem Tijuco Alto, depois de 30 anos, uma abençoada chamada Sueli Araújo, que inclusive eu tive o prazer de conhecer ela, quando eu vi ela, falei, foi você que assinou para nunca mais construir a barragem. Eu dei um abraço nela, falei que toda a minha ancestralidade te abençoe, pessoa, porque graças à sua caneta a gente não teve a construção da usina. Enfim, e aí, embora não tenha construído a usina, outros empreendimentos chegaram. Então, se você vai no site da ANEEL, tem um lugarzinho bem escondido que é para ninguém aqui saber, que é a Agência Nacional de Energia, que é o lugarzinho onde qualquer pessoa com um CNPJ pode ir lá pedir, requerer uma parte da bacia. E aí eles vão, fatiam a bacia, todo aquele projeto de Tijuco Alto é fatiado. E o ano passado, e muito bizarro, gente, depois da COP28, quando foi em Dubai, eu fui e eu achava assim, nossa, o que será que faz tanto negocia nessa conferência do clima? Porque tem o documento de acordo dos gases de efeito estufa, que sai da COP, mas também tem outras negociações. E essas negociações não são negociações ecológicas. São assim, olha, estão vendo esses vários blocos de petróleo no Brasil hoje? É ali que saem as negociações. Ó, tem um bloco ali, ó, que você pode explorar a Espanha e tal. Então, é uma venda da natureza explícita, assim. É o que a gente está lutando para que essa COP não seja essa venda do resto do país. E fato foi que, quando eu fui ver, aí o que a gente tem feito? Olhar desses laudos. E como é que faz? A empresa tem que dizer se vai afetar o meio físico, biótico, se tem população tradicional. Opa, IBAMA olhou, tem população tradicional. Aí passa para quem? Para a Fundação Palmares, para a FUNAI. Tem um sambaqui aqui, empresa. A empresa fala, não tem sambaqui nenhum aí não. Aí vai lá a comunidade, não, tem aqui um sambaqui. Vai passar para quem? Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN. Então, cada coisinha dessa é essencial. E hoje está uma vergonha ética. As empresas não estão fazendo isso, mesmo sendo obrigado. Então, respondendo isso. E, de fato, gente, a participação nossa, assim, né, no sentido urbano, porque é isso, eu sou uma quilombola, mas hoje eu moro na cidade, mas eu tenho lá, eu vou pro quilombo de vez em quando e eu brinco que daí tive todas aquelas perrengues, mas hoje eu tenho minha horta, tenho um pé de banana, graças a Deus, eu fiz o meu quilombinho na minha casa. Mas, enfim, o fato é que a gente tem que criar essas áreas, né, de proteção, a gente tem que ajudar que as pessoas saiam desse deserto alimentar, que a gente consiga fazer conexões entre campo e cidade, em que a gente tenha mais produção de horta, em que a gente consiga... E aí, é óbvio, né? Ai, Maíra, eu sempre vivi aqui num prédio, eu sempre vivi aqui nesse condomínio, eu não sei como fazer. Gente, sempre tem uma ação social, sempre tem alguma ação política. Aquelas pessoas que gostam mais disso vão lá falar sobre o PL da devastação para os vizinhos. A gente tem que fazer... Eu vi que ia ter uma manifestação essa semana, das pessoas se manifestarem na rua. A gente se manifestou contra tanta coisa, a gente tem que se manifestar contra destruírem o nosso ar de vez, sabe? Isso é sério, gente. A gente tem que levar o meio ambiente não como uma coisa lá na Amazônia. O meio ambiente está aqui em São Paulo.
certo? Então eu acho que é um pouquinho isso, assim, a gente tem que se engajar mais em determinadas ações, sem achar que, tô fazendo assistencialismo, não vou precisa ter partido, não, gente. A gente tem que se engajar mais em várias ações que tiverem, né? Acho que é um pouquinho isso. Eu acho que, enfim, é muito bom que a gente saiba do nosso estado, né, do Vale do Ribeira, da sua história, que é o passado, mas é o presente, como você falou, né? E as ameaças continuam, né? Faz muito tempo, 20, 30 anos a história de Tijuco Alto e eles não desistem. Essa semana também, como a gente está muito antenado lá o pessoal do terceiro ano, a gente está acompanhando a agenda do Senado, a agenda do Congresso todo, né, da Câmara. Que bom. Teve a lei do mar. O Senado também teve uma perda hoje de um relatório favorável enfim, ao cancelamento das titulações de 2 TIs de Santa Catarina. Então é legal a gente acompanhar também isso. Realmente, né, tá por todos os lados. Inclusive a discussão de que o que aconteceu com a Marina tem a ver com esse jogo todo político. Muito, gente. A Marina, né, tá isolada na defesa da questão ambiental. E eu tenho ainda um estômagozinho de ir atrás dos 3 senadores que estavam ali naquela sessão. Enfim, os que estavam mais relacionados, né, à agressão em relação a ela, e as páginas de pessoas que estavam defendendo eles retomam o senso comum ainda daquela dicotomia entre crescimento e desenvolvimento. E de fato a Marina, então, ela foi, né, sempre foi a vida toda, mas agora mais do que nunca taxada, né, como a antidesenvolvimentista da Amazônia. Então, que é por conta dela que isso não sai, que a BR não sai, que tudo não sai, e logo ela é contra o povo da região norte do Brasil, ela é contra o desenvolvimento brasileiro, mas isso é importante que a gente entenda que isso é muita gente que acredita nisso. É com esse teor que a gente tem que pensar, né, como a informação, enfim. Então fica essa tensão mesmo, né, da gente, como a gente construir essa educação para que esse tipo de conhecimento não seja perpetuado mesmo, né? Porque a gente tem que lutar contra a desinformação, né? E aí eu acho que é importante a sua vinda aqui pra gente e a sua partilha. Obrigada, eu vou passar aqui a palavra pro Pablo pra gente encerrar. Pai, eu queria te agradecer e contar uma história rapidinho. Eu acho que, assim, nesses estudos, né, o quilombo de onde você veio, sempre foi um quilombo muito receptivo, né? Acho que sempre foi um quilombo aberto para diversas escolas. Então eu acho que eu devo visitar o quilombo de onde você veio, já tem mais de 20 anos. E eu lembro, a primeira vez que eu cheguei nesse quilombo, você era pequenininha, você era uma das pessoas, ou seja, eu já cansei de ver a palestra do Ditão, né? E eu lembro a primeira vez que eu fui no seu quilombo, várias pessoas ali ficaram muito felizes, assim, porque como normalmente são escolas majoritariamente brancas, eles não que nunca, mas pouquíssimas vezes eles tinham visto um professor negro trabalhando, né, numa dessas escolas. E eu lembro que várias vezes que eu tive no seu quilombo, eu sempre perguntava para o Ditão, ele sempre falava também, no meio das palestras e tal, como que estava sendo esse processo dos jovens de lá estarem estudando, né? Eu fui acompanhando o processo de vocês estudando, vocês saírem de lá para estudar, e eu sempre tive muita curiosidade de conhecer um jovem de lá, né? Então, queria agradecer em nome da Escola da Vila e um agradecimento meu, que hoje eu estou te conhecendo, então eu estou entendendo, vendo na prática o que o Ditão me contou várias vezes. Obrigado mesmo, tá? A gente fica muito feliz de ter aprendido, de ter escutado aqui suas falas. Ficaria aqui com você horas, que tem muita coisa para a gente aprender, mas muito obrigado por ter compartilhado com a gente, tá bom? Obrigado.